definitivamente, essa foi uma semana para o governador Paulo Artung esquecer. Houve uma série de episódios negativos para o governo e, embora muita gente não tenha conseguido acompanhar isso através da chamada grande imprensa capixaba, mas pelas redes sociais e alguns jornais, né, divulgaram o que houve, né, e a gente pode fazer aí um elenco de eventos que realmente são negativos. Não dá para você avaliar de uma outra maneira, olhar para o outro ângulo e falar que de alguma forma isso não é bem assim. A gente começou essa semana, que foi curta, né, uma semana de 4 dias úteis. Ela começou já terça-feira com uma notícia realmente desconcertante, vamos dizer assim, para o governador Paulo Artung. Aquela matéria de página inteira do Valor Econômico, que a gente inclusive repercutiu. Eu acho que é uma matéria que ela diz muito mais até do que aquela coisa que a matéria puxa, aquela questão da guerra fiscal, a versão do Artung sobre o quanto te encaixa, Casa Grande rebate, enfim. Mas eu acho que o que ficou ali, a matéria foi muito feliz nesse sentido, foi mostrar que a questão é política, né? Renata, melhor que ninguém, que fez a matéria de repercussão, o que você pode dizer daquela matéria? O que você viu naquela matéria que te chamou a atenção, que realmente mostrou assim, olha, a coisa não era bem assim como vinham contando, né? Acho que assim, a matéria, pra gente que está acompanhando e está fazendo matéria desde o processo eleitoral, a matéria não traz nenhuma novidade em si, mas ela traz o resumo do que foi esse processo todo, essa briga política, né, do Renato Casagrande com o Paulo Artung. E traz pra gente uma visão muito clara de quem é o Paulo, de como como foi construída essa imagem, né, do Paulo durante esse processo político todo, do ano todo. E ela teve uma repercussão muito grande no Estado, embora não tenha tido nenhuma repercussão, como você disse, nos jornais impressos, vamos dizer assim, mas na terça-feira essa matéria foi publicada no domingo, né, porque o Valor fez uma edição de feriado. Na internet eu acho que ela estava disponível no dia 5 mesmo. Né? Mas na terça-feira, na cidade não se falava de outra coisa, né? A classe política comentava muito fortemente aquela matéria, e como isso jogou para fora do Estado, deu luz de fora para dentro, né, vamos dizer assim, o que estava acontecendo aqui no Espírito Santo, porque até então o que se via, né, no cenário nacional sobre a eleição no Espírito Santo é que o governador atual estava desgastado e o antecessor venceu a eleição e tal. Só que assim, trouxe luz para os detalhes dessa disputa, né? E acabou sendo, na minha opinião, foi bem prejudicial para o governador Paulo Artung. Agora, Neta, eu acho que inclusive a matéria do Valor, ela vem num momento bastante ruim para o Paulo, porque o Paulo vinha fazendo todo um esforço, desde a gente tratou isso até no papo anterior, o Paulo vinha fazendo todo aquele esforço de trabalhar a imagem dele nacionalmente, ele conseguiu emplacar algumas matérias positivas, né, em alguns jornais também importantes, como o Globo, mas eu acho que essa matéria, quando chega, ela desconstrói tudo isso que ele estava tentando fazer, essa imagem que ele estava tentando construir em torno dele, e principalmente, acho que no final é uma coisa que até gostaria que você comentasse, que você foi uma pessoa que acompanhou bem de perto algumas denúncias que estouraram na campanha, né? Você vê que volta tudo aquilo, né? A Equinus, a mansão em Pedra Azul, e isso volta aparece inclusive no fecho da matéria. Que coisa, né, Neto? Foi realmente impressionante, né? A matéria do Valor foi extremamente feliz por mostrar o que é de fato a política capixaba e como se dá essa disputa entre o Renato e o Paulo. Isso ficou evidente. Fora a questão dos números, que mostrou que aquela história de contabilidade criativa era tudo balela, mostrou também como funciona o bastidor político.
A matéria também foi precisa naquele sentido de mostrar o Paulo dando aquela piscadela quando falou que não sabia se era candidato. Claro que ele era candidato. Claro, sempre foi, né? Sempre foi candidato. Acredito que o Paulo era candidato desde 2011. Você lembra, né, quando teve aquela foto do anúncio do Renato Casagrande no lugar do Ricardo Ferraz, que a gente já comentava isso naquela época, né, de como que essa foto já diz muito sobre o que vai ser o processo eleitoral de 2014. É, o Abril Sangrento, né? Eu estava lá, eu fui testemunha disso e fui testemunha, por exemplo, no final de 2014, 2013, no Palácio, o governador, o senhor é candidato. Ele disse, não, tem que ver conjuntura. Ali ele já estava fadado ao fracasso. Tanto que ele foi sofrendo desgaste um atrás do outro. Mas pegando a questão das denúncias, mérito do século, que foi atrás, participei dessa cobertura, apurei, levantei esses casos ali, e não tem nada de baixaria não. Ali são questões que não foram respondidas até hoje. Não adianta vir com história com retórica vazia eleitoral, dizendo que né, porque aquilo é revanchismo, é baixaria. Não, são denúncias sérias que precisam ser apuradas de fato. E o Casagrande, na hora que compara o governador, a prática da prestação de consultorias entre o governador Paulo Artung e o ministro Zé Dirceu, ali ele coloca um rótulo que acredito que vai ser difícil de ser retirado. Agora, Neto, dando continuidade na semana, né? Essa semana dura para o Paulo Artung, a gente percebe também o seguinte, que essas coisas que aconteceram durante a campanha, elas começam, a conta, né? Na verdade, a conta, quando o Paulo Artung decidiu disputar a eleição, eu acho que ele talvez tenha pensado muito nisso, até falo, será que eu vou, será que eu não vou? Acho que uma das questões era essa, porque ele tinha realmente receio que essas coisas viessem à tona, que ele fosse cobrado, que ele tivesse que dar explicações. Eu acho que é uma coisa que ele se preocupou muito. E eu acho que quando ele vence a eleição, acho que até ele pensa, bom, agora tudo bem, superamos, acabou, fecha a conta e acabou. E a conta volta, né? Você começa a ver, aí você começa a ver que essa conta aparece em outros episódios, né, Renato? A gente teve no meio da semana a audiência pública, na quarta-feira, né? A audiência pública da LDO e do PPA, né? Da LDO não, do orçamento, né? Que seriam 8 e aí acabou virando uma só. E a gente viu um esvaziamento de prefeitos, só foram 2 prefeitos, que foi o que foi relatado, né, na imprensa impressa. Mas o que a gente viu lá foi um muro de lamentações dos servidores do Estado, do funcionalismo, cobrando que não está sendo contemplada. Já não teve o abono, né, desse ano, não está tendo a reposição na lei orçamentária do próximo ano. Tentou conversar com o governador, não teve sucesso, já fez uma manifestação, quer dizer, é uma panela de pressão prestes a explodir, né? A insatisfação do funcionalismo e a insatisfação de vários setores, né, do Estado, ela é evidente, embora não se fale sobre isso abertamente na imprensa, no resto da imprensa, né? Ela existe e ela é muito forte. E a gente percebe que o Artung, no início do mandato dele, ele até tentou, durante a campanha, ele tentou fazer aquela linha mais popular, né? Até para poder rivalizar com o Renato, que tem um perfil mais popular, né? E ele tentou isso durante a campanha, tentou isso no início do governo, mas agora o Artung já tá se protegendo, né? Ele já não está aparecendo tanto, ele está conversando com a classe política, a miúda, né? Chamando para conversar lá no Palácio Anchieta, porque ele não tá participando de grandes eventos, né? Mais no interior, ele está indo mais para o interior, mas na Grande Vitória ele não está se expondo tanto quanto ele se expunha no início do mandato dele. Agora, Renato falou em panela de pressão, parece, Neto, que na quinta-feira à noite teve uma que explodiu, né? E inclusive na mão do vice-governador César Colnago, né? Que parece que foi escolhido para ser o buste de canhão. As vaias ao vice-governador não foram simplesmente por conta de divergências que hoje você tem muito fortes dentro da PM em relação à condução do governo, a própria troca do chefe da Casa Militar, mas mostra também que aquela revolta que estava embutida no funcionalismo,
que transbordou para as entidades civis. Está na rua, né? Na verdade. Está na rua, é popular. E isso é muito grave, porque por mais que o arranjo institucional tenha retornado com toda a força, Ministério Público, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas e Assembleia, uma parceria é fundamental para todo governante, que é com o povo. E essa o Paulo não está tendo, não. E tem que lembrar que a SEDU esteve ocupada também durante esse período e é um segmento também da sociedade que está pedindo voz e não é ouvido né, pelo governo do Estado. Então, assim, é desgaste atrás de desgaste com a população, com o eleitor que confiou no Artung e agora está começando a perceber que a coisa não era bem assim. Agora, ainda só para a gente registrar isso, que eu acho que é importante, essa questão da vaia ao vice-governador. Na verdade, a vaia foi para o governo, né? Sim. Se fosse o vice ou se fosse o secretário, inclusive o secretário de segurança também foi vaiado, mas era qualquer pessoa que estivesse ali representando o governo. E você percebe o seguinte, essa questão do reforço do efetivo, durante 8 anos, o Paulo foi duramente criticado, né? Porque o Paulo não repôs efetivo. O Casagrande, que, como eu disse inclusive na reportagem do Valor, eu fui sócio do Paulo Artung durante 3 anos e meio, não fez essa cobrança quando assumiu o governo, mas ele sabia que havia um rombo enorme do efetivo da Polícia Militar. E aí você vê como que essa questão do evento de quinta-feira na Arena Vitória, como se refere agora ao Álvares Cabral, né? Você vê que essa vaia, ela é muito simbólica, né? Porque você vê, o Paulo tinha toda a oportunidade ali de fazer uma grande entrega. São quase 1000 novos soldados, né? Ele podia falar, ó, tá vendo? O meu governo tá preocupado com a questão da segurança, né? Inclusive que é uma coisa que eles vêm aproveitando, né? Essa questão dos números da segurança. E o Paulo simplesmente... Para onde ele estava naquele dia que ele fez a troca? Foi... Pela manhã ele estava vacinando boi. Vacinando boi, né? Então. É o melhor indício de um governante, quando tem a possibilidade de estar junto do povo, ele prefere se esconder.